sobre a origem do mundo. O texto sem título. Biblioteca Nag Hammadi. Disponível no livro O Salvador Eterno. O Espírito na Alma. Capítulo 1. Antes do começo. Vendo que todos os deuses do mundo e humanidade dizem que nada existia antes do caos, eu, ao contrário deles, irei demonstrar que todos estão enganados, pois não conhecem a origem do caos e suas próprias raízes. Aqui está a demonstração. Como é agradável para todos os homens dizer que o caos é a escuridão. Mas na verdade, o caos é apenas uma sombra que foi chamada de escuridão, e a sombra é resultado de uma transgressão que ocorreu no início. Portanto, é óbvio que algo no início existia antes do caos surgir e que o caos veio como consequência da transgressão da qual o caos é originário. Agora, considerando o que ocorreu no início com a transgressão de onde veio o caos, a verdade será claramente demonstrada. Capítulo 2. Nascimento de Sofia e as forças da escuridão. Depois da estrutura natural dos seres imortais ser completamente desenvolvida através do infinito, então uma semelhança chamada Sofia, sabedoria, emanou de Pistis, fé, porque ela tinha o desejo de criar um reino semelhante à luz que existiu primeiro. Ela tinha um poder invencível. Imediatamente seu desejo se manifestou tomando a forma do firmamento com uma grandeza incompreensível. Situa-se entre os imortais e os seres que vieram a existir depois deles, segundo o modelo das coisas superiores. Ela, Sofia, atua como um véu separando os aeons eternos do universo que fora criado. Agora, o reino eterno, Aion, na verdade, não tem sombra dentro dele, pois a luz ilimitada, incomensurável é onipresente. Já o reino inferior é sua sombra, que foi chamada de escuridão. Dentro dele apareceu uma força para governar sobre a escuridão, e as forças que surgiram depois chamaram a sombra de abismo do caos infinito. Dele, todo tipo de divindade foi gerado, que deram sequência à criação do universo deles inteiro. O reino inferior é proveniente de Pistis, a quem falamos anteriormente. E foi nesse abismo do caos que o imenso oceano cósmico apareceu. Aconteceu da seguinte forma: a sombra percebeu que havia algo mais forte do que ela e ficou com ciúme, e, quando engravidou do seu próprio sentimento, imediatamente deu à luz ao demônio da ira, inveja. Desde aquele dia, o princípio de ira apareceu em todos os aeons do caos e seus mundos. Agora a ira foi considerada um feto abortado sem nenhum espírito nele. Ele nasceu de uma nebulosa no vasto oceano cósmico. Então, a ira amarga, que foi gerado da nebulosa, partiu para os confins do caos. Desde então, a imensidão do abismo foi conhecida, pois ele desapareceu nadando nas águas escuras. Assim, como toda placenta inútil de uma mulher que tem uma criança é rejeitada, da mesma forma a nuvem ao parir espelhou matéria que se dispersou. E esta matéria submergiu e permaneceu ocupando a parte mais baixa do caos. Capítulo 3. E Aldabaoth estabelece seus regentes. Depois que essas coisas aconteceram, Pistis desceu e apareceu sobre a matéria do caos, que foi abandonada como um feto abortado, já que não havia espírito nela. Pois, todo o universo é uma escuridão sem limites e água de profundidade insondável. E, quando Pistis viu o que resultou de seu erro, ela ficou perturbada. E a perturbação apareceu como algo assustador que avançou contra ela no caos. Ela se virou para ele e soprou em sua face no abismo, que está abaixo de todos os céus. E quando Pistis Sofia desejou que a coisa sem espírito tomasse forma e governasse sobre a matéria e todas as suas forças, um governante apareceu pela primeira vez, através das águas, com o corpo de uma serpente e a fisionomia de um leão, andrógeno, com grande autoridade dentro de si, ignorante de sua origem. Quando Pistis Sofia o viu, se movendo nas profundezas das águas, ela disse a ele: jovem, passe para cá, o que é interpretado como Yaldabaoth. Desde então, surgiu o princípio da expressão verbal, que mais tarde alcançou os deuses e os anjos e a humanidade. E, o que apareceu como resultado da expressão verbal, os deuses, anjos e a humanidade consolidaram. Além disso, o regente Yaldabaoth ignorou o poder de Pistis. Ele não viu o rosto dela, mas viu na água o reflexo que falava com ele. Por causa daquela voz ele se chamou Yaldabaoth. Mas os perfeitos o chamam de Ariel, porque ele era como um leão. E depois que ela passou a possuir autoridade sobre a matéria,
Pistis Sofia subiu de volta à sua luz. Capítulo 4. E Aldabaote cria céu e terra e tem 3 filhos. Quando o regente viu sua grandeza, ele viu apenas a si mesmo. Ele não viu mais nada, exceto pela água e escuridão. Então, ele pensou que só ele existia. Sua mente surgiu e se materializou por meio de expressão verbal e apareceu como uma força movendo-se para lá e para cá sobre as águas. E quando aquela força apareceu, o regente separou as águas do oceano primordial. E a substância seca foi dividida em outras regiões. Da matéria mais refinada, ele criou uma morada para si mesmo e chamou-a de céu. E da outra parte grosseira da matéria o regente fez um estrado para apoiar os seus pés e chamou de terra. Posteriormente, o regente pensou de acordo com sua natureza e ele criou um filho andrógeno por meio da expressão verbal. Ele abriu a boca e murmurou para ele. Quando seus olhos foram abertos, ele viu seu pai e disse-lhe, "E eu?" Então seu pai o chamou de Al. Novamente ele criou o segundo filho e murmurou para ele. Ele abriu os olhos e disse ao pai, "É." Então seu pai o chamou de Eloaios. Novamente, ele criou o terceiro filho e murmurou para ele. Ele abriu os olhos e disse ao pai, "As." Então seu pai o chamou de Astapaios. Estes são os 3 filhos de o seu pai. Capítulo 5. Os 7 seus do caos. 7 apareceram no caos como seres andrógenos e com semblantes de animais. Eles têm seu nome masculino e seu nome feminino. O nome feminino de Aldabaote é Sambatas Presciência, Pronoia, que é semana. Seus filhos se chamam Ial e seu nome feminino é Senhoria. O nome feminino de Sabaote é Divindade. O nome feminino de Adonaios é Realeza. O nome feminino de Eloaios é Inveja. O nome feminino de Horaios é Riqueza. O nome feminino de Astapaios é Sofia, Sabedoria. Estes são os 7 poderes dos 7 seus do caos. E eles surgiram como seres andrógenos de acordo com o padrão imortal que existia antes deles e de acordo com a vontade de Pistis Sofia, de modo que a semelhança do que existia desde o início pudesse governar até o fim. Agora, como principal criador, o regente-chefe, Yaldabaoth, ganhou poder para operar e reger o universo. Ele associou-se ao demônio da ira que foi gerado com ele e juntos eles produziram as 12 principais autoridades da escuridão. E cada uma delas recebeu uma parte dos céus para reinar. Em seguida, as autoridades geraram seus poderes e os poderes criaram para si uma multidão de anjos. Também criou para cada um de seus filhos, por meio da expressão verbal, belos seus como moradas e para cada céu grandes glórias, 7 vezes primorosas. Cada um tem dentro de seus tronos celestiais, moradas e templos, bem como carruagens e virgens espirituais e suas glórias, olhando para um reino invisível. Também exércitos de poderes divinos, senhoriais, angelicais e arcangélicos, miríades incontáveis, a fim de servir. Agora, eles foram estabelecidos do primeiro céu para cima até o 6º céu, ou seja, o céu que pertence a Sofia. E o primeiro céu e sua terra foram destruídos pelo selvagem, demônio da ira, que estava abaixo deles todos. Os 6 céus estremeceram violentamente, porque as forças do caos não souberam quem havia destruído o céu abaixo deles. E quando Pistis soube do dano causado pelo selvagem, ela enviou seu suspiro, amarrou e o prendeu e jogou-o abaixo dentro do Tártaro. Capítulo 6. O argumento de Aldabaoth. Desde aquele dia, o primeiro céu foi consolidado junto com sua terra por meio de Sofia, a filha de Aldabaoth, ela que está abaixo de todos eles. Depois que os seus e suas forças e todo o seu governo se consolidaram, o principal criador se exaltou e ele era venerado por todos os poderes do universo. E todos os deuses, arcontes, e seus anjos deram-lhe louvor e glória. E ele se alegrou em seu coração, e ele se gabava continuamente, dizendo-lhes, eu que criei vocês, eu não preciso de nada. Eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Mas quando ele disse essas coisas, ele pecou contra todos os seres imperecíveis e imortais dos aeons eternos, reinos, que contestaram, e eles o acusaram. Além disso, quando Pistis viu a impiedade do regente-chefe, ela cirou. Ela estava invisível e disse, você está errado, Samael, isto é, Deus cego. Há um homem iluminado e imortal que existe antes de vocês e aparecerá dentro de seus corpos modelados.
O homem pisará em você com o mesmo desprezo do oleiro com o barro que é pisoteado, e você irá descer com aqueles que são seus, até sua mãe, ao abismo. Pois na consumação de suas obras, toda a deficiência que aparecerá através da verdade seja desfeita, e então, deixará de existir e será como algo que nunca existiu. Depois que Pistis disse essas coisas, ela revelou o tamanho da sua grandeza nas águas. E feito assim, ela se retirou e subiu de volta até sua luz. Capítulo 7. Sabaote adora Pistis. Quando Sabaote, o filho de Aldabaote, ouviu a voz de Pistis, ele a adorou. Ele condenou seu pai e sua mãe por causa das palavras de Pistis. Ele a glorificou porque ela já os tinha informado sobre um homem imortal e a luz dele. Então, Pistis Sofia estendeu o seu dedo e derramou sobre Sabaote um pouco de sua luz para que fosse uma condenação ao seu pai. Quando Sabaote estava iluminado, ele recebeu grande autoridade contra todas as forças do caos. Desde aquele dia, ele é chamado de Senhor das Forças. Ele passou a odiar seu pai, a escuridão e sua mãe, o abismo. E abominou sua irmã, o pensamento do principal Criador, aquele que se move de um lado para outro nas águas. Por conta de sua luz, todas as autoridades do caos tinham inveja dele. E quando eles se enfureceram, eles fizeram uma grande guerra nos 6 céus. Então, quando Pistis Sofia viu a guerra, ela enviou de sua luz 7 arcanjos para Sabaote. Eles o arrebataram até o 7º céu. Eles se colocaram diante dele como servos. Além disso, ela enviou-lhe 3 outros arcanjos e estabeleceu o reino para ele acima de todos, para que ele pudesse habitar acima das 12 autoridades, deuses, do caos. Quando Sabaote recebeu seu lugar de descanso em recompensa por seu arrependimento, Pistis Sofia também deu a ele sua filha Zoe, vida, junto com grande autoridade para que ela pudesse instruí-lo sobre tudo o que existe no 8º céu. E como ele tinha autoridade, ele primeiro criou uma morada para si mesmo. É enorme, magnífica, 7 vezes maior do que todas aquelas que existem nos 6 céus. Na frente de sua morada, ele criou um grande trono em uma carruagem com 4 faces chamado de querubins, pois dessa carruagem os 72 deuses tomaram forma. Eles tomaram forma para que pudessem governar as 72 línguas das nações. E o trono dos querubins tem 8 formas em cada lado dos 4 cantos, formas de leões e touros e humanos e águias, de modo que todas as formas totalizam 64 formas. E 7 arcanjos estão diante dele. Ele é o 8º, tendo autoridade. E por esse trono ele criou outros anjos em forma de dragão chamados Urael Serafins, que o glorificam continuamente, e estabeleceu suas próprias forças no universo, em prol da justiça, do conhecimento e da ordem, para se oporem às forças da maldade e da ignorância de seu pai. Ele organizou tudo conforme o modelo dos grandes reinos superiores, criando impérios celestiais grandiosos, 7 vezes excelentes. E cada éon dele tem isso em seus céus, reis e tronos, ministros, mansões, templos, embarcações e espíritos virgens, além de deuses poderosos que formam civilizações gloriosas e inúmeros mundos no caos, exércitos fortes de deuses e senhores e anjos e arcanjos, quantidades inumeráveis, para que eles possam reinar. Todos os aeons sobre os quais as forças dele governam, totalizam 72. Capítulo 8. Sabaote cria uma assembleia com Jesus e a Virgem. Ele criou uma congregação angelical, milhares, miríades incontáveis pertencem a ela, parece com a congregação do 8º céu, e um primogênito chamado Israel, isto é, aquele que vê Deus, também chamado de Jesus Cristo, que é como o Salvador, que fica acima, no 8º céu. Ele se senta à direita de Sabaote em um trono excelente. Mas à sua esquerda, a Virgem do Espírito Santo, Zoe, senta-se em um trono, louvando-o. E as 7 virgens estão diante dela, enquanto outras 30, possuindo harpas, saltério e trombetas em suas mãos, o glorificam. E todos os exércitos de anjos o glorificam e o louvam. Mas onde ele se senta em um trono de luz dentro de uma grande nuvem que o cobre. E não havia ninguém com ele na nuvem, exceto Sofia, a filha de Pistis, ensinando-lhe sobre todas as coisas que existem no 8º céu, para que a semelhança daquelas coisas pudesse ser criada, a fim de que seu reino possa resistir até a consumação dos seus do caos e suas forças. Agora,
Pistis Sofia o separou da escuridão e o convidou à sua direita, mas o principal Criador ela colocou à sua esquerda. Desde aquele dia, a direita foi chamada de justiça, mas a esquerda foi chamada de injustiça, maldade. Por causa disso, todos eles receberam o reino nos céus da justiça, congregação, e a injustiça rege sobre todas as suas criações. Capítulo 9. E Aldabaote cria a morte. Quando o principal criador do caos viu seu filho Sabaote e a glória na qual ele habita, percebeu que ele era maior de todas as autoridades do caos, e ele teve ciúmes. E tendo ficado com raiva, ele concebeu a morte através de sua dor. E a morte foi estabelecida a partir do sexto céu, pois Sabaote havia sido arrebatado de lá. E assim o número das 6 autoridades do caos foi completado. Então, como a morte era andrógena, combinou-se com sua própria natureza e concebeu 7 filhos andrógenos. Estes são os nomes dos machos: inveja, ira, lágrimas, suspiro, luto, lamento, choro amargo. E estes são os nomes das mulheres: ira, dor, luxúria, pesar, maldição, amargura, briga. Eles tiveram relações sexuais entre si, e cada um concebeu 7, por isso, seus filhos totalizaram 49 demônios andrógenos, os demônios em volta de Aldabaote. Na presença destes, Zoe, que está com Sabaote, criou 7 bons poderes andrógenos. Estes são os nomes dos homens: não ciumento, abençoado, jovial, verdadeiro, não invejoso, amado, fiel. E estes são os nomes das mulheres: paz, alegria, regozijo, bem-aventurança, verdade, amor, fé, pistis. E destes muitos espíritos bons e inocentes. E eles nasceram andrógenos, característica do padrão imortal em existência antes deles, de acordo com o desejo de Pistis Sofia, para que a aparência daquilo que existe desde o início possa reinar até o fim. Capítulo 10. E Aldabaote faz seu erro. Mas quando o principal criador viu a semelhança de Pistis nas águas, ele ficou triste, especialmente quando ele ouviu a voz dela, como a primeira voz que o havia chamado de fora da água. E quando ele soube que foi ela quem havia lhe dado um nome, lamentou e ficou envergonhado de sua transgressão. E quando ele realmente soube de verdade que um homem iluminado e imortal de luz já existia antes dele, ele ficou muito perturbado, porque antes ele havia dito a todos os arcontes, deuses, e seus anjos: eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Ele temia que eles soubessem que outro existia antes dele e o condenassem. Mas ele, como um tolo, desprezou a condenação e agiu imprudentemente, e disse: se algo existe antes de mim, que apareça para que possamos ver a sua luz. E imediatamente, vejam, uma luz brilhou do 8º céu acima e transpassou por todos os céus do caos. Quando o principal criador viu que a luz era bela ao brilhar, ele ficou impressionado e muito envergonhado. Quando a luz apareceu, uma semelhança humana que era muito maravilhosa, foi revelada dentro dela e ninguém a viu, exceto o principal criador sozinho e a previsão, Pronoia, que estava com ele. Mesmo assim, sua luz apareceu para todas as forças dos céus. Portanto, todos ficaram perturbados com isso. Capítulo 11. O Adão de Luz. Então, quando a previsão, Pronoia, viu aquele mensageiro da luz, ela se apaixonou por ele, mas ele a odiou porque ela estava na escuridão. Mas ela desejava abraçá-lo e ela foi incapaz. Quando ela não pode satisfazer seu amor, ela derramou sua luz sobre o universo. Desde então, aquele mensageiro tem sido chamado de Adão de Luz, que é interpretado como o homem luminoso de sangue. E o solo fecundado por aquela luz foi chamado de Adama Sagrado, que é interpretado como a terra sagrada de Adamantino. Então, todas as autoridades começaram a honrar o sangue da Virgem e o universo foi purificado pelo sangue da Virgem. Mas especialmente o oceano cósmico foi purificado através da imagem de Pistis Sofia, que apareceu arconte-chefe nas águas. Justamente por causa disso foi dito águas cristalinas. Já que a água sagrada dá vida a tudo, ela também purifica. Capítulo 12. Eros e Psique. Desse primeiro sangue apareceu Eros, sendo andrógeno. Sua natureza masculina é Himeros porque ele é o fogo da luz. Sua natureza feminina é uma alma de sangue, Psique, é da substância da matéria da previsão, Pronoia. Ele é muito adorável em sua beleza, tendo mais beleza do que todas as criaturas do caos. Então,
Quando todos os deuses e seus anjos viram Eros, eles se apaixonaram por ele. Mas quando ele apareceu entre todos eles, ele os tocou fogo. Assim como muitas lâmpadas são acesas de uma única lâmpada e a mesma única luz está lá, e mesmo assim a lâmpada não perde o brilho da luz, assim também Eros se dispersou em todos os seres criados do caos, mas não perdeu o brilho da luz. Sendo Eros fruto da mistura entre a luz e a escuridão, e no meio dos anjos e das criaturas mortais, a união sexual impelida por Eros foi consumada. Então, no universo, o primeiro prazer sensual brotou. A fêmea foi a próxima a surgir e em seguida o acasalamento surgiu, depois veio a reprodução e por fim a morte. Depois de Eros, a videira brotou daquele sangue derramado sobre o solo. Portanto, aqueles que bebem a videira adquirem o desejo de ter relações sexuais. Depois da videira, brotaram do chão uma figueira e uma romanceira, juntamente com o resto das árvores segundo a sua espécie, tendo suas sementes provenientes das sementes das autoridades e dos seus anjos. Capítulo 13. A criação do paraíso. Então a justiça criou o belo paraíso. Está fora da órbita da lua e da órbita do sol na terra da exuberância, que fica a leste no meio das ilhas. E o desejo está no meio das árvores, pois são lindas e atraentes. E a árvore da vida eterna, conforme foi revelada pela vontade de Deus, está no norte do paraíso para dar vida eterna às almas dos santos, imortais, que virão dos corpos modelados da pobreza na consumação dos tempos. Agora, a cor da árvore da vida é como o sol e seus galhos são lindos. Suas folhas são como as do cipreste e seus frutos são como cachos de uvas brancas. Sua altura sobe até o céu. E ao lado dela está a árvore do conhecimento, gnose, possuindo o poder de Deus. Sua glória é como a lua brilhando intensamente e seus galhos são lindos. Suas folhas são como folhas de figueira e seus frutos são como boas e deliciosas tâmaras. E esta árvore está no norte do paraíso para ressuscitar as almas da inconsciência dos demônios, para que se aproximem da árvore da vida e comam seus frutos e condenem as autoridades e seus anjos. O poder desta árvore é descrito no livro sagrado dos judeus, da seguinte forma: vós sois os filhos da árvore do conhecimento, que está no paraíso, da qual o primeiro homem comeu e que abriu sua mente, para que ele amasse sua contraparte feminina e recusasse as outras fêmeas de aparências diferentes rejeitando-as. Agora, depois disso, brotou a oliveira, para purificar os reis e os principais sacerdotes da justiça e retidão, que aparecerão nos últimos tempos. Já que a oliveira apareceu da luz do primeiro Adão para fornecer um unguento de unção que eles receberão. Capítulo 14. A criação de plantas, animais e órbitas celestiais. E a primeira alma psique amou Eros, que estava com ela e derramou seu sangue sobre ele e sobre o solo. E desse sangue a primeira rosa brotou do chão, da sarça espinhosa, para ser uma fonte de alegria e de luz que nasce da sarça. Depois disso, as lindas e fragrantes flores brotaram do solo, de acordo com a sua espécie, do sangue de cada uma das virgens das filhas da previsão, Pronoia. Quando elas se apaixonaram por Eros, elas derramaram seu sangue sobre ele e sobre o solo. Em seguida, cada erva brotou do chão conforme sua espécie, tendo a semente das autoridades e seus anjos. Depois dessas coisas, as autoridades criaram fora das águas todas as espécies de bestas e animais e répteis e pássaros de acordo com a sua espécie, tendo a semente das autoridades e seus anjos. Mas antes disso, quando Adão de luz apareceu pela primeira vez, ele permaneceu no universo cerca de 2 dias. Ele deixou a previsão, Pronoia, na região inferior e elevou-se em direção à sua luz e imediatamente a escuridão cobriu todo o universo. Agora, quando ela desejou, a Sofia que está no firmamento recebeu autoridade de Pistis e ela criou grandes luminares e todos os anjos das estrelas, e os colocou no céu para que eles governem e brilhem sobre os mundos, oferecendo sinais temporais, estações e anos e meses e dias e noites e momentos, e assim por diante. E assim tudo no céu foi adornado. Agora, quando Adão de luz desejou entrar em sua luz, isto é, no 8º céu, ele não foi capaz por causa da pobreza que se misturou com sua luz. Então ele criou um grande reino eterno para si mesmo e dentro daquele reino eterno ele criou 6 reinos e seus mundos, ou seja, 6 aeons, que são 7 vezes melhores que os aeons do caos e seus mundos.
Agora todos esses reinos eternos e seus mundos existem dentro do infinito que está entre o oitavo céu e o caos abaixo dele. Eles são considerados como o universo que pertence à pobreza. Capítulo 15. A criação da humanidade. Antes do Adão de luz se elevar do caos, as autoridades o viram. Eles riram do principal Criador porque ele mentiu, dizendo: eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Quando eles foram até ele, disseram: não é este o Deus que arruinou nosso trabalho? Ele respondeu e disse: sim, se vocês não querem que ele seja capaz de arruinar o nosso trabalho de novo, venha, vamos criar um homem através da terra conforme a imagem do nosso corpo e conforme o semblante deste ser, para servir a nós, para que quando este Deus vir a sua semelhança na nossa obra, ele se sinta atraído e venha habitar nela e assim nós o capturaremos. Então, ele não arruinará mais nosso trabalho e faremos daqueles que nascerem da luz, nossos servos, por toda a duração do nosso universo. Agora, tudo isso aconteceu de acordo com a antecipação de Pistis, para que a humanidade deles surgisse com esta semelhança e condenasse-os por conta de seus corpos modelados. E suas formas modeladas se tornaram invólucros da luz. Então, os arcontes receberam o conhecimento necessário para criar homens. Sofia Zoe, que está com Sabaoth, antecipou-se a eles e riu da intenção deles porque eram cegos e ignorantes. Eles criarão um ser que irá detestá-los. Eles não sabem o que fazem. Por causa disso, ela os antecipou. O motivo dela os antecipar e criar sua própria raça antes, era para que eles ensinassem a forma modelada dos arcontes a como desprezá-los, e assim, escapar deles. A produção da linhagem dela ocorreu da seguinte maneira. Quando Sofia deixou cair uma gota de luz, ela escorreu para o oceano. Imediatamente um ser humano apareceu sendo andrógeno. Ela moldou aquela gota primeiro como um corpo feminino. Depois ela o moldou, com a semelhança da mãe dela que havia aparecido para o arconte-chefe Sabaoth. Terminou em 12 meses. Foi concebido um ser humano andrógeno, a quem os gregos chamam de hermafrodita, e cuja mãe, os judeus a chamam de Eva de vida, Zoe, ou seja, a mãe da árvore da vida. Seu filho é a criatura majestosa, a águia. Depois, as autoridades falaram que foi a serpente que iludiu eles, para enganarem as suas criaturas modeladas. Mas o significado de serpente é a águia que é, o instrutor, pois foi considerada a mais sábia e nobre de todas as criaturas. Além disso, Eva é a primeira virgem que deu à luz sem marido, sua descendência. Ela é aquela que funcionou como sua própria parteira. Por isto ela é conhecida por ter dito: eu sou parte da minha mãe, eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou a virgem, eu sou a grávida. Eu sou a parteira, eu sou quem amenizo as dores do parto. Meu marido me produziu, e eu sou sua mãe, e ele é meu pai e meu senhor. Ele é minha potência, o que ele deseja, ele fala com fundamento. Eu não copulei, no entanto gerei uma linhagem que é soberana. Agora, essas coisas foram reveladas pela vontade de Sabaoth e seu Cristo para as almas que irão entrar nas formas modeladas por suas autoridades. A respeito delas, a voz sagrada disse: multipliquem e melhorem. Sejam senhores sobre todas as criaturas. E esses foram levados cativos pelo principal Criador de acordo com seus destinos e foram trancados nas prisões dentro das formas modeladas até a consumação dos tempos. Capítulo 16. Os regentes moldam Adão. Naquela época, o principal Criador fez uma determinação a respeito da humanidade para aqueles que estavam com ele. Então, cada um deles lançou sua semente no meio do umbigo da terra. Desde então, os 7 regentes criaram um homem com o corpo igual ao corpo deles, mas sua fisionomia semelhante a como a do humano imortal que apareceu para eles. A produção do corpo modelado passou a ser uma parte de cada vez e seu chefe criou o cérebro e o sistema nervoso. Então, ele se pareceu com o antecessor dele. Ele se tornou um homem, mas não tinha sequer uma alma, e foi chamado de Adão, ou seja, pai, de acordo com o nome daquele que existia antes dele. E quando eles terminaram Adão, ele o abandonou como um vaso inanimado, visto que ele assumiu a forma de um aborto por não haver nenhum espírito nele. Com relação a isso, quando o regente-chefe se lembrou da palavra de Pestis, ele temeu que o humano verdadeiro entrasse na forma modelada e se tornasse poderoso. Por causa disso, ele deixou este corpo modelado por 40 dias sem alma. E ele se retirou e o deixou. Mas no 40º dia,
Sofia Zoe enviou seu fôlego para dentro de Adão, que não tinha alma. Ele começou a se mover no chão, mas não conseguia se levantar. Agora, quando os 7 regentes vieram e o viram, eles ficaram muito perturbados. Eles se aproximaram dele e o prenderam, e o regente-chefe disse para a respiração dentro dele: "Quem é você? E de onde você veio aqui?" Ele respondeu e disse: "Eu vim pelo poder do humano para destruir o seu trabalho." Quando eles ouviram, debocharam porque ele lhes deu descanso de seu medo e preocupação em que se encontravam. Então, eles chamaram aquele dia de descanso, porque eles descansaram de suas preocupações. E quando eles viram que Adão não conseguia se levantar, eles se alegraram. Eles o levaram e o deixaram no paraíso e se retiraram para os seus céus. Capítulo 17. Eva dá vida a Adão. Após o dia de descanso, Sofia enviou Zoe, sua filha, na forma de Eva como assistente para ressuscitar Adão, em quem não havia alma, a se levantar, para que aqueles que eles gerassem se tornassem vasos de luz. Quando Eva viu sua contraparte masculina abatido, ela teve pena dele e disse: "Adão, viva! Levante-se na terra." Imediatamente sua palavra tornou-se um fato consumado, pois quando Adão, tendo se levantado, abriu seus olhos, quando ele a viu, disse: "Você será chamada de mãe dos vivos, porque foi você que me deu a vida." Capítulo 18. Os regentes violam a terrestre Eva. Então, as autoridades foram informadas de que sua forma modelada estava viva e havia se levantado, e eles ficaram muito perturbados. Eles enviaram 7 arcanjos para ver o que havia acontecido e foram até Adão e, quando viram Eva falando com ele, eles disseram uns aos outros: "Quem é esta mulher iluminada? Ela realmente lembra a semelhança que apareceu para nós na luz. Agora venham, vamos agarrá-la e lançar nossa semente dentro dela, para que quando ela estiver contaminada, não possa subir até a sua luz. Na verdade, aqueles que ela tiver nos servirão. Mas não vamos contar a Adão, porque ele não é um de nós. Em vez disso, vamos colocá-lo em sono profundo e sugerir a ele em seu sono que ela nasceu de sua costela, para que a mulher dele possa servir e ele possa governá-la." Então Eva, já que ela existiu como um poder, riu de sua falsa intenção. Ela escureceu seus olhos e secretamente deixou sua imagem ali com Adão. Ela entrou na árvore do conhecimento e permaneceu lá. Eles a perseguiram e ela revelou que havia entrado na árvore e se tornado árvore. Então, sendo tomados de pavor, eles ficaram cegos e fugiram. Depois, quando eles ficaram sóbrios da escuridão, foram até Adão. E quando eles viram a semelhança daquela mulher com ele, ficaram perturbados, pensando que aquela era a verdadeira Eva. Eles agiram imprudentemente, e vieram até ela e agarraram e lançaram suas sementes nela. O fizeram de forma enganosa, contaminando-a não apenas naturalmente, mas também abominavelmente, corrompendo primeiro o sinal do cela de sua voz que havia falado com eles antes, dizendo: "O que é que existe antes de você?" Pretendendo corromper aqueles que diriam no fim dos tempos que eles nasceram de um humano verdadeiro, por meio da palavra. E eles foram enganados, não sabendo que estavam contaminando seus próprios corpos. Foi a semelhança dela que as autoridades e seus anjos contaminaram em todos os sentidos. Capítulo 19. Eva tem filhos. A primeira Eva concebeu Caim, do primeiro regente, e ela deu à luz o resto dos filhos pelas 7 autoridades e seus anjos. Agora, tudo isso aconteceu de acordo com a premeditação, pronoia, do principal Criador, para que a primeira mãe carregasse dentro dela todas as sementes, misturadas e unidas com o destino do universo e suas configurações e a justiça. Um plano perverso foi elaborado a respeito de Eva, para que os corpos modelados das autoridades das escuridões pudessem se tornar obstáculos para a luz. Mas, depois a luz irá julgá-los por suas ações cometidas por seus corpos modelados. O primeiro Adão de luz é dotado de espírito e apareceu no primeiro dia. O segundo Adão é uma pessoa com alma e apareceu no 6º dia, chamado Afrodite. O terceiro Adão é terreno, ou seja, um homem que está sob a lei, que apareceu no 8º dia, após o descanso da pobreza, que se chama o dia do sol domingo. Agora, a prole do Adão terreno se multiplicou e se completou e produziu dentro de si toda a informação científica do Adão dotado de alma. Mas todos estavam na ignorância. Capítulo 20. As árvores do paraíso e o instrutor. Quando os regentes viram ele e a criatura fêmea que estava com ele errando por ignorância como animais,
Eles se alegraram muito. Quando eles lembraram que o humano imortal não iria descuidar deles, o Salvador, pelo contrário, mas que eles teriam que temer até a criatura fêmea que havia se transformado em uma árvore, eles ficaram preocupados e disseram: este é, talvez, o humano imortal, que chegou a nós e nos advertiu sobre esta criatura fêmea a quem nós corrompemos, igual a ele, e então nós seremos derrotados. Então os 7 deles se aconselharam. Eles foram a Adão e Eva timidamente e disseram a eles: o fruto de todas as árvores criadas para vocês no paraíso pode ser comido, mas cuidado, não coma da árvore do conhecimento. Se vocês comerem, vocês morrerão. Depois de lhes dar um grande susto, eles se retiraram para suas autoridades. Então veio aquele que é mais sábio do que todas as criaturas, que foi chamado de instrutor. Quando ele viu a semelhança da mãe deles, Eva, ele disse a ela: o que é que Deus disse a você? Não coma da árvore do conhecimento. Eva disse: ele disse não apenas não coma, mas também não toque, para não morrer. O instrutor disse a ela: não tenha medo. Na morte você certamente não morrerá. Pois ele sabe que quando você comer dela seu intelecto, mente, ficará sóbrio e vocês se tornarão como deuses, sabendo a diferença entre pessoas más e boas. Ele disse isso a você porque está com ciúmes, de modo que você não coma dela. Agora, Eva acreditava nas palavras do instrutor. Ela olhou para a árvore e viu que era linda e atraente e a desejou. Pegou um pouco de suas frutas e comeu. Deu a seu marido e ele comeu também. Então suas mentes se abriram, pois quando comiam, a luz do conhecimento brilhava sobre eles. Envergonharam-se, cobriram seus corpos e viram que estavam nus. Eles despertaram do sono profundo no qual os arcontes haviam colocado e ficaram sóbrios. Viram que estavam nus no que diz respeito ao conhecimento. Suas essências se reconheceram e se identificaram uma com a outra e tendo se elevado em discernimento como os deuses, eles obtiveram a noção exata daquilo que se passava e viram que seus criadores tinham formas bestiais. Eles os odiaram. Eles ficaram totalmente cientes. Capítulo 21. Você comeu da árvore. Quando os regentes souberam que Adão e Eva haviam transgredido seu mandamento, eles entraram no paraíso e foram até Adão e Eva em um terremoto e uma grande ameaça, para ver o resultado da ajuda que foi dada. Então Adão e Eva ficaram muito perturbados e se esconderam sob as árvores do paraíso. Os regentes não sabiam onde estavam e disseram: Adão, onde está você? Ele disse: estou aqui. Mas por causa do medo de você, eu me escondi, depois que fiquei com vergonha. E eles lhe disseram com ignorância: quem te falou da vergonha com que te vestiste? A menos que você tenha comido daquela árvore. Ele disse: a mulher que você me deu, foi que me deu e eu comi. Então eles disseram àquela mulher: o que é que você fez? Ela respondeu e disse: o instrutor é quem me incitou e eu comi. Então os regentes foram até o instrutor, seus olhos foram cegados por causa dele, então não foram capazes de fazer nada contra ele. Eles apenas o amaldiçoaram, já que eram impotentes. Posteriormente, eles foram até a mulher e a amaldiçoaram junto com sua descendência. Depois da mulher, eles amaldiçoaram Adão e a terra e o fruto da árvore por causa dele. E tudo o que criaram eles amaldiçoaram. Os regentes não têm misericórdia. Não há bênção deles. O bem não pode vir do mal. Desde então, as autoridades sabiam que realmente havia algo mais poderoso do que eles. Eles saberiam que seus mandamentos foram quebrados. Eles trouxeram uma grande inveja ao mundo somente por causa do humano imortal. Agora, quando os governantes viram que seu Adão havia adquirido um conhecimento diferente, eles queriam testá-lo. Eles reuniram todos os animais domésticos e feras da terra e os pássaros do céu e os trouxeram a Adão para ver como ele os chamaria. Quando os viu, deu nomes às suas criaturas. Eles estavam preocupados porque Adão havia se recuperado de toda a ignorância e eles se reuniram e se aconselharam e disseram: olha o Adão. Ele se tornou como um de nós, de modo que ele entende a diferença entre a luz e a escuridão. Agora talvez ele seja persuadido, como no caso da árvore do conhecimento, e venha para a árvore da vida e coma dela e se torne imortal, soberano, governe e nos condene e considere a nós e toda a nossa glória como loucura. E então, ele vai julgar nós e o universo. Venha, vamos expulsá-lo do paraíso abaixo para a terra, o lugar de onde foi tirado, para que não possa mais saber nada melhor do que nós.
E então eles expulsaram Adão e sua esposa do paraíso. E o que eles fizeram não os satisfez. Em vez disso, eles ainda estavam com medo. Vieram até a árvore da vida e colocaram grandes terrores ao redor dela, seres vivos ígneos chamados serafins e querubins, e eles deixaram uma espada flamejante no meio, girando continuamente com grande terror, de forma que ninguém dentre os seres terrestres pudesse jamais entrar naquele lugar. Depois dessas coisas, já que os regentes ficaram com ciúmes de Adão, eles quiseram diminuir a longevidade das vidas humanas, mas eles foram incapazes por causa do destino que foi estabelecido desde o início, pois suas vidas foram determinadas, para cada uma das pessoas 1.000 anos de acordo com o circuito das luminárias. Mas, embora os regentes não pudessem fazer isso, cada um dos malfeitores tirou 10 anos, portanto, todo o tempo restante chega a 930 anos, e estes são passados em dor e deficiência e em distrações malignas. Assim a vida havia se tornado, desde aquele dia, até a consumação dos tempos. Capítulo 22. Fênixes, serpentes da água, touros do Egito. Então, quando Sofias viu que os regentes da escuridão amaldiçoavam seus companheiros, ela ficou indignada. E, partindo do terceiro céu com todos os poderes, ela expulsou os regentes para fora de seus céus e os lançou ao mundo pecaminoso, para que pudessem habitar ali como demônios malignos na terra. Ela enviou o pássaro que estava no paraíso para que, até a consumação dos tempos, ele viva aos 1.000 anos no céu dos regentes da justiça, um ser vivente com alma, chamado Fênix, que se mata e se renasce como testemunha para o julgamento dos perversos, porque eles trataram injustamente Adão e sua geração. Existem 3 seres humanos e seus descendentes no mundo, até a consumação dos tempos: o dotado de espírito da eternidade, espiritual; o dotado de alma, psíquico; e o terreno, mundano. É como os 3 tipos de fênix do paraíso: a primeira é imortal, a segunda atinge 1.000 anos, enquanto a terceira, como está escrito no livro sagrado, ela se consome. Da mesma forma, existem 3 batismos: o primeiro é espiritual, o segundo é pelo fogo, o terceiro é pela água. Assim como a fênix aparece como uma testemunha para os anjos, também é igual com as serpentes cósmicas no Egito, que se tornam uma testemunha para aqueles que descem para o batismo do homem verdadeiro. Os 2 touros no Egito possuem um mistério: o sol e a lua, sendo uma testemunha para Sabaoth, ou seja, que sobre todos os poderes está a Sofia do universo. Desde o dia em que ela fez o sol e a lua, ela selou o seu céu até a consumação dos tempos do universo. E o verme gerado pela fênix também é um ser humano. Está escrito sobre isso: o homem justo florescerá como uma fênix. A fênix primeiro aparece viva, morre e ressurge novamente, como um sinal do que aparecerá na consumação dos tempos. Esses grandes sinais apareceram apenas no Egito, não em outras terras, significando que é como o paraíso de Deus. Capítulo 23. Erro e ignorância entram na história humana. Quando os 7 regentes foram lançados de seus céus sobre a terra, eles criaram para si anjos, muitos anjos demoníacos, para servi-los. Mas esses demônios ensinaram à humanidade muitos erros como magia e poções e devoção à idolatria e derramamento de sangue, e altares, e templos, e sacrifícios e libações para todos os demônios do universo, que surgiram pelo consentimento entre os deuses da injustiça e da justiça, tendo o destino como colaborador deles. E assim, quando os povos no mundo passaram a existir, eles se perderam em distração por todo o tempo, pois todas as pessoas que estão na terra serviram esses demônios desde a criação até a consumação dos tempos, tanto os anjos da justiça quanto os demônios da maldade. Assim, os mundos passaram a estar em distração, ignorância e escuridão. Todos eles erraram, até o aparecimento do humano verdadeiro. Que isso seja suficiente sobre esse assunto. Agora nós deveremos prosseguir a examinar o nosso mundo, para que possamos terminar de descrever sua estrutura e coordenação precisamente. Então, ficou claro como surgiu a crença sobre o reino invisível, que tem sido evidentes desde a fundação até a consumação dos tempos. Capítulo 24. Os espíritos inocentes abençoados. Os pontos principais sobre a humanidade imortal. O porquê dos seres pertencentes ao humano imortal estão aqui. Quando uma multidão de seres humanos passou a existir pela descendência de Adão, que foi formado da matéria, e quando o mundo foi preenchido, os regentes reinaram sobre o mundo,
Isto é, eles o mantinham reprimido na ignorância. Qual é a causa? É esta. Uma vez que o Pai imortal sabe que a deficiência da verdade passou a existir entre os reinos eternos e seus universos, quando ele desejava anular os regentes da perdição por meio de suas criaturas, que eles modelaram, ele enviou suas semelhanças abaixo para o mundo da perdição, ou seja, os pequenos espíritos abençoados e inocentes. Eles não são estranhos ao conhecimento, pois todo conhecimento provém de um anjo eterno que aparece diante deles e pela vontade do Pai. Eles dão força e conhecimento a essas criaturas modeladas. Sempre que eles aparecem no mundo da perdição, imediatamente, eles adotam primeiro a conduta de incorruptibilidade para a condenação dos regentes do caos e suas forças. Assim, quando os seres abençoados apareceram nos corpos modelados pelas autoridades, eles foram invejados. E por inveja, as autoridades da escuridão quiseram misturar sua semente com esses pequenos espíritos para contaminá-los, mas eles não puderam. Então, quando os seres abençoados despertaram suas consciências luminosas, eles se tornaram notáveis. E cada um deles, a partir de sua terra natal, revelou o seu tipo de conhecimento para a humanidade que foram criadas nos corpos modelados da perdição. Foi descoberto que a humanidade continha todos os tipos de sementes por causa da semente das autoridades que estava misturada a ela. Então, Sabaoth e Zoe trouxeram para a terra a raça dos deuses abençoados em auxílio a eles. Os espíritos destes apareceram, sendo superiores e abençoados e variando em bem-aventurança. E em seguida, o Salvador criou muitos outros seres, que não possuem rei e são superiores a todos os que vieram antes deles. Consequentemente, existem 4 raças. Existem 3 que pertencem aos reinos do caos. Mas a 4ª raça não possui rei e é perfeita, sendo a mais elevada de todas. Pois estes entrarão no ambiente sagrado de seu Pai e residirão, tendo descanso em repouso eterno, glória inefável e felicidade infinita. Eles já são reis iluminadores dentro do reino mortal, sendo imortais. Eles vão julgar os deuses do caos, regentes, e suas forças. Capítulo 25. Jesus, a palavra. Agora, a palavra, que é mais exaltada do que ninguém, foi enviada apenas para esta obra, para anunciar o que é desconhecido. Ele disse: não há nada escondido que não será revelado e o que era desconhecido será conhecido. Portanto, isto foi enviado para que possa revelar o conhecimento que está escondido e expor as 7 autoridades do caos e suas impiedades. E assim serem condenados à morte. Então, quando todos os perfeitos aparecerem nas formas modeladas pelos regentes e quando eles revelarem a verdade incomparável, eles envergonharão toda a sabedoria dos deuses e seu destino será descoberto como sendo a destruição deles. Suas forças secarão e seu domínio será destruído e sua ciência e sua glória se tornarão vazias. Capítulo 26. A consumação do tempo e do Apocalipse. Antes da consumação dos tempos, todo o universo irá estremecer com grandes estrondos. Então os governantes lamentarão, clamarão por conta de suas mortes. Os anjos lamentarão por seus seres humanos e os demônios chorarão por seus tempos e épocas e seu povo lamentará e clamará por suas mortes. Então, a era começará e eles serão perturbados. Seus reis se embebedarão com a espada flamejante e eles farão guerra uns contra os outros, de modo que a terra se embebedará com o sangue que se derramará e os mares serão perturbados por essas guerras. Então, o sol escurecerá e a lua perderá sua luz. As estrelas desconsiderarão seus circuitos e grande trovão sairá do grande poder que está acima de todas as forças do caos, o lugar onde está situado o firmamento da mulher. Tendo se arrependido de seu erro, ela removerá o fogo sábio da sua compaixão e se vestirá de mira irracional. Então ela perseguirá os deuses do caos, que ela criou junto com o regente-chefe. Ela irá derrubá-los de seus tronos e os lançará no abismo. Eles serão eliminados por conta de suas próprias injustiças, pois eles se tornarão como vulcões e consumirão uns aos outros até serem destruídos por seu principal Criador. Quando ele os destruir, ele se voltará contra si mesmo e se destruirá até que deixe de existir. E seus céus cairão um sobre o outro e suas forças serão consumidas pelo fogo. Seus reinos e impérios também serão destruídos e o universo do Criador principal cairá e se partirá a meio. Da mesma forma, suas estrelas em suas esferas cairão sobre a terra e a terra não será capaz de sustentá-las.
despencará no abismo e o abismo será aniquilado. A deficiência será arrancada pela raiz e jogada abaixo, dentro da escuridão do abismo, que será destruído. Capítulo 27. A luz foi salva e os gnósticos voltaram para casa. A luz então cobrirá a escuridão e ela desaparecerá. Vai se tornar algo que nunca existiu e a origem da escuridão será dissolvida. E então, a luz se recolherá até sua raiz e a glória dos filhos da luz do não gerado aparecerá e preencherá todo o reino eterno. Quando a profecia e o relato dos iluminadores que são reis forem revelados e cumpridos por aqueles que são chamados perfeitos, aqueles que não foram aperfeiçoados no Pai não gerado receberão suas glórias nos reinos e impérios dos deuses, mas eles nunca entrarão no reino sem rei. Pois cada um deve retornar para o lugar de onde veio, pois por seus atos e sua gnose, cada pessoa revelará a sua própria natureza.